O Apache Livre, a luta do escravo pela liberdade na terra das Américas. No coração esquecido daquela colônia brasileira, uma vila onde o tempo parecia apressar-se para abandonar os que já não tinham vez, surgia a sombra de um mistério que faria até o mais ferrenho dos poderosos engolir o orgulho. Dizia-se que entre as vielas de terra batida, entre as casas de pau a pique e telhados tortos, ecoavam histórias de um Apache livre, um fantasma indomável nas terras onde o açoite ainda assombrava corpos e almas. Porém, a verdade por trás deste espectro não era o que se contava ao redor da fogueira. Ali morava Maria, uma costureira órfã, marcada pela dor que a pobreza tatuara em seu corpo franzino, carregando nos olhos o brilho de uma ferida que não cicatrizava. Maria não era qualquer moça, era a bruxa dos tecidos, costurando não só trapos, mas a esperança enfiada em cada linha. Mesmo que a esperança parecesse um pássaro ferido, inquieto no peito, o vilarejo, esquecido pelos mapas e Pel. O impacto do golpe a lançou no chão duro, o gosto amargo do medo misturado ao sangue seco. Seus olhos, marejados e artificialmente abertos para o mundo, buscavam no céu aquele refúgio perdido, o manto estrelado, mãe silenciosa das angústias noturnas. Foi ali, naquele instante em que tudo parecia ruir, que João apareceu, um peão simples, de olhos sinceros e mãos calejadas pela labuta, mas por trás daquele semblante rude, uma alma pautada pela coragem. O olhar de João encontrava em Maria algo mais que ferida. Via a centelha da injustiça que precisava ser apagada, não com sangue, mas com a chama da resistência. O homem decidiu agir, não por bravura vazia, mas por indignação crua, e assim, com uma determinação que fervia dentro das veias, ele partiu para capturar os agressores, enfrentando o sistema molhado pela corrupção e pelo medo que os protegia. Nem toda a vila tolera o silêncio. Maria, apesar de sua dor esmagadora, reuniu toda a voz que tinha e testemunhou contra os filhos dos. Sua coragem impetuosa gerou ondas, ondas que começaram a romper o medo coletivo, trazendo à tona que o povo já não estava disposto a calar a injustiça. Quando o tribunal finalmente se abriu, a esperança parecia brotar no meio da brutalidade. Contudo, Maria entendeu que sua luta era mais que própria dor. Era o grito em nome daquelas mulheres que também sangravam em silêncio, invisíveis aos olhos do mundo. Mas o destino, impiedoso, não encerrou ali sua peça. Apesar da condenação que caiu como açoite sobre os agressores, as feridas emocionais de Maria sangravam ainda por dentro. Junto a João, ela começou a reconstruir, tijolo a tijolo, um lar para seus filhos, Pedro e Ana, onde o amor tentava combater o passado. Todavia, nas sombras, um segredo sujo e implacável dos jovens poderosos começava a escorrer, ameaçando consumir cada fio daquela nova vida tecida com tanto esforço. O que faria Maria, agora a mulher forte que se levantara das cinzas, quando o horror do passado o espreitasse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você tá assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. No silêncio tenso da manhã que se seguira ao tribunal, Maria acordou de sonhos agitados, onde a dor e a esperança dançavam em um vórtice implacável. Ao seu lado, João ainda dormia, a testa franzida, carregando em seus ombros o peso da batalha que parecia apenas começar. Ela olhou para o amanhecer, as cores do céu misturando-se como sentimentos em seu coração. Parecia que um novo dia traria promessas de paz, mas a desconfiança era um fio cortante a atormentá-la. Decidida a seguir em frente,
vestiu-se e saiu para o terreiro. O ar fresco da manhã batia em seu rosto como um lembrete do renascimento. Contudo, seu olhar se deteve em um movimento repentino. Pedro e Ana brincavam à sombra de uma árvore, rindo. Aquele som de felicidade era nosso refúgio. Mas por trás das risadas infantis, Maria não pôde escapar de uma sensação perturbadora. Enquanto se concentrava nas crianças, um ruído de passos apressados atingiu seus ouvidos. Um grupo de homens se aproximava, e à frente deles, um nariz empinado brilhava sob a luz do sol. Era Miguel, o filho mais novo dos senhoris da vila, cercado por seus amigos, todos com expressões de zombaria desenhadas nas faces. Maria franziu o senho. Recordações do passado começavam a abrir feridas que pareciam não cicatrizar. "Olha só quem está por aqui!" gritou Miguel, rindo, o som de suas palavras corte e afiada. "A bruxinha dos trapos está de volta." Maria sentiu o sangue ferver em suas veias. Mas antes que pudesse responder, a situação virou em um grito estridente. Ana, sem entender a provocação, correu até o grupo empunhando um pedaço de pau, como se fosse uma espada mágica. "Larguem minha mãe!" berrou a pequena, seu olhar determinado em um gesto de pureza. A cena congelou. Os homens riram, mas em um instante de fraqueza, Maria percebeu que Miguel hesitava. Foi nesse momento, em meio ao tumulto, que uma mulher surgiu pelos fundos do grupo. Era Alvina, a tia de Miguel, uma matriarca respeitada, conhecida na vila por sua sabedoria, mas também por um passado manchado por segredos. Com um olhar penetrante, ela encarava Maria como se soubesse de algo que todos ignoravam. "Sabe, Maria?" começou Alvina, sua voz baixa, mas firme. "Às vezes, o passado não é o que parece, e as sombras que nos cercam têm mais a contar do que acreditamos." Maria a olhou, o coração batendo forte. O que Alvina queria dizer? A dúvida cortava como algo afiado. Mas antes que pudesse perguntar, um grito ressoou. Uma moça apareceu correndo, pálida como leite. Era Clara, amiga de Maria, mas também um segredo vivo da vila. "Maria, você precisa saber!" ela exclamou, seu tom urgente e enredado em angústia. "É sobre os agressores. Eles não foram punidos de verdade. A condenação foi encenada. Foi tudo um acordo entre os senhores. A revelação bateu forte como um golpe na alma. As esperanças se desfizeram em cinzas." Maria sentiu o chão se abrir sob seus pés. João, que despertara ao ouvir os gritos, se aproximou, a firmeza no olhar. "O que está acontecendo?" perguntou ele, numa mistura de preocupação e fúria. "Eles estão roubando nossa justiça, João!" gritou Maria, seus olhos ardendo de indignação, percebendo que a mentira e a traição poderiam fazer às suas vidas, ao futuro dos filhos. E no meio do caos, uma lâmina cortante de neblina surgiu ao redor. As vozes se embaralhavam, mas uma verdade mais escura começava a emergir, como um fantasma escondido nas sombras. O que iria acontecer agora? Era a luta de Maria para se erguer novamente, ou a revelação de um segredo ainda mais devastador. O que Alvina sabia? O que mais estava escondido sob a superfície da vila? As perguntas ecoavam, num tortuoso labirinto de incertezas. A batalha estava apenas começando. No silêncio cortante que seguiu a revelação de Clara, a atmosfera ao redor de Maria se tornara um campo de guerra emocional. O barulho de vozes ansiosas se mesclava ao palpitar da indignação nos peitos daquelas pessoas reunidas. Maria sentia a verdade pulsar dentro dela, mas a sombra do passado a seguia como um lobo faminto, prestes a atacar. João, agora totalmente desperto, transformara-se em um bastião de força ao seu lado. O peso da injustiça fazia seus músculos se contraírem. "Eles não podem", murmurou ele, a raiva vibrando em cada palavra. "Isso é um ultraje." Os rostos ao redor refletiam o mesmo espanto e a mesma revolta. Miguel, o jovem provocador,
Ao perceber que a maré havia mudado, hesitou, seu olhar passando de zombarias a um temor sutil. As crianças brincando sob a árvore agora estavam alertas, e o riso que antes imperava era substituído pelo peso de uma tensão que poderia romper a qualquer instante. Não devemos permitir que isso continue, bradou Maria, seus olhos ardendo como chamas. Nós somos mais fortes juntos. E foi nesse exato momento que a tranquilidade do dia que começava foi abruptamente rasgada por um grito. Um som agudo e penetrante, como o choro de uma alma perdida, ressoou pela vila, pegando a todos de surpresa. Um calafrio percorreu a multidão. Muitos se entreolharam, perplexos, enquanto o eco do grito desaparecia entre as ruas de terra. Os ânimos se agitaram. O grupo se dividiu em busca de resposta. E em um instante a figura de um homem surgiu da névoa da poeira, cambaleando. Era Ricardo, um conhecido da vila, seu rosto pálido como a lua cheia, com o olhar paralisado de terror. Sua respiração era entrecortada, o que produzia um som agonizante. — O que houve, Ricardo? Perguntaram os presentes, a incredulidade transbordando de suas vozes. Ele gaguejou, lutando contra as lágrimas. Eles estão vindo, estão voltando. Quem? Indagou Maria, já antecipando o horror. A verdade grudada em suas entranhas, fazendo seu coração acelerar. Ricardo, com um gesto desesperado, apontou para o horizonte. Um grupo de figuras poderosas avançava, cercados por um ar de autoridade, como tempestade prestes a tudo consumir. Eram os filhos dos senhores que deveriam ser punidos, mas ali estavam, junto a uma tropa armada, prontos para retaliar. E entre eles, ao lado de Miguel, estava um homem de preto, distinto em sua presença imponente, que fez Maria sentir um nó se formar em sua garganta. Eles não aceitarão a condenação, eles querem vingança, exclamou Ricardo, o rosto tomado pela palidez do medo. E o impacto da revelação sacudiu a vila como um tremor de terra. Maria sentiu seu mundo desmoronar. O que ela acreditara que era um pequeno lampejo de justiça se transformava, num instante, em um inferno que ameaçava engolir todos. Os olhares se voltaram para os filhos dos senhores. Miguel, que antes rira, agora parecia um garoto medo. E Alvina, que assistia à cena com um misto de desdém e preocupação. Então, a reviravolta aconteceu. Alvina, com um olhar firme, aproximou-se do homem de preto, e ao contrário do que se esperava, começou a conversar em tom baixo. As palavras que trocaram estavam carregadas de um peso que ninguém podia entender, mas que causavam murmúrios nervosos entre a multidão. — O que você sabe? Indagou Maria, sua voz se elevando para romper as barreiras do silêncio. Alvina, sem meias palavras, soltou uma frase que cortou ainda mais o ar. — Você não entende, Maria. Você é mais do que uma costureira. Você é a chave para tudo isso. Os olhos de Maria se arregalaram, seu coração disparado. O que Alvina queria dizer? E qual era a verdadeira conexão que lhe unia a tudo aquilo? Quem era ela, na verdade? Sabiam os agressores disso? Em um instante, as vidas pacatas da vila transformaram-se em um jogo de xadrez, onde cada movimento poderia selar destinos. E assim, numa fração de segundo, o cenário mudava. As crianças, os adultos, todos absorvidos pela gravidade daquele mistério, enquanto a tristeza e a revolta se entrelaçavam como um abraço do destino. Maria ficou paralisada, presa entre a dor de um passado revelado e a urgência de um futuro imprevisível. O homem de preto, descrito por Ricardo, permanecia em pé, imóvel como uma sombra em busca de luz. O que acontecerá? A batalha seria travada. Mas não apenas de forças físicas. O verdadeiro embate se daria no cerne da verdade oculta. O que Alvina sabia, e acima de tudo, quem verdadeiramente era Maria. As perguntas ressoaram no ar, curiosidade ardendo como um fogo que mal começara a queimar. Ponto. No instante em que Alvina proferiu suas palavras, o ar ao redor de Maria ecoou com uma pressão insuportável.
Aquele momento, já marcado por tensão e expectativa, se tornara um labirinto de incertezas. A multidão, antes unida pela indignação, pulsava agora como uma mistura de confusão e medo. Maria sentia o olhar penetrante do homem de preto, uma figura que parecia guardar segredos mais antigos que a própria vila. Você é a chave para tudo isso, repetiu Alvina, mas suas palavras agora soavam como um eco distante. Cada batida do coração de Maria ressoava em suas têmporas. A incerteza tragava sua coragem. O que Alvina sabia? O que ela escondia? Então, um estrondo súbito cortou o ar tenso. As vozes murmurantes deram lugar a um turbilhão de choque. Ricardo, com o rosto pálido e os olhos esbugalhados, sentiu as forças deslocadas. Sua mão trêmula se levantou, apontando para o horizonte. As crianças estavam espavoridas, os adultos avaliando a situação com olhares inquietos. Eles vêm, gaguejou Ricardo, palavras arrastadas pela urgência do aviso. Estão se aproximando. A multidão virou-se em direção ao que parecia ser um exército. Não eram apenas os filhos dos senhores, mas uma tropa armada de homens ferozes, como se a própria terra se revoltasse, reunindo-se em um grito de guerra. O homem de preto também se virou. Seus olhos, antes murchos, agora brilhavam com um significado obscuro. Eles querem vingar a honra da família, gritou alguém da multidão. E o pânico se instalou nas almas. Maria, em meio à confusão, sentiu seu coração parar. O que era uma manhã comum, agora se tornava um campo de batalha. As lembranças das violências do passado a engoliam, trazendo consigo o medo de que a história se repetisse. João, ao seu lado, endureceu-se, transformando sua expressão em um escudo de determinação. Não permitiremos que a injustiça prevaleça, bradou ele, mas sua voz soava distante, como se a tempestade estivesse prestes a engolir cada centelha de esperança. E foi nesse instante de desespero que Alvina se adiantou, sua voz soando como um sino em meio ao caos. Espere! Exclamou, sua firmeza cortando a agitação. Há algo mais, algo que todos precisam saber. Todos os olhares se voltaram para ela, e a expectativa cresceu tão densa que quase se podia tocá-la. A mulher, então, respirou fundo, como se estivesse prestes a desvelar o sombrio segredo que carregara. Maria, a verdade está mais perto de você do que imagina. Seu olhar repousou sobre a costureira, revelando uma conexão ardente. Você não é apenas uma costureira. Você é herdeira, filha de um deles. Silêncio absoluto. O choque se espalhou como um incêndio. Maria sentiu o mundo ao seu redor desmoronar, a incredulidade injetando veneno em suas veias. Seus pensamentos se agitaram como folhas em uma tempestade. Como? O que isso significava? Não, isso não pode ser, murmurou, sua voz uma fraqueza. Minha mãe, meu pai. Alvina acenou, a carga do que dissera pairando no ar como uma nuvem pesada. Sua mãe foi uma das mais poderosas do nosso povo, mas quando decidiu lutar contra a opressão, houve retaliação. Sua origem está entrelaçada com a dor e os segredos que moldaram esta vila. Você é mais do que uma vítima, Maria. Você é uma filha de guerreiros. As palavras ecoaram em seu coração. Um turbilhão de emoções a apertava por dentro. O que isso significaria para sua luta, para o futuro dos filhos e para João, que até então compartilhava o fardo da perda e da luta ao seu lado? Um grito súbito começou a ecoar entre a multidão, um lamento crescente que arrastou a expressão de todos em um manto coletivo de pavor. As figuras ameaçadoras se aproximavam, a retaliação prestes a acontecer, e entre o clamor, Maria não sabia se seu passado a tornaria a salvadora ou a destruidora de tudo que amava. E assim, no cerne daquela manhã de desespero, a luta por liberdade tornava-se também uma luta por identidade, um duelo entre o que se era e o que se acreditava ser. O que faria Maria, agora, com a verdade que a cercava? O homem de preto, impassível, observava,
como se aguardasse a centelha do destino se acender. As sombras do passado ameaçavam se erguer novamente, mas a verdadeira batalha mal começara. No instante em que Alvina pronunciou suas palavras, um sussurro de incredulidade percorreu a multidão. Mais palpável do que o ar pesado da manhã. O coração de Maria estava acelerado. As palavras reverberavam em sua mente como um eco distante. Então, o trovão de um passo pesado ressoou, e uma figura se destacou no horizonte, quebrando a tensão instantaneamente. Era a prefeita Ana Clara, conhecida por suas decisões impiedosas e pela frieza com que executava suas ordens. Os cabelos grisalhos mal escondidos sob um chapéu florido, como o maralto da dominação. O que está acontecendo aqui? Sua voz soou cortante como um cuchillo, e as atenções se voltaram para ela, como crianças a um novo líder. Ricardo, já em estado de pânico, pôs-se diante da prefeita, sua voz carregada de desespero. Eles estão vindo. O grupo de vingadores dos senhores e com eles um exército. A prefeita franziu o senho, olhando para o horizonte, onde a poeira se levantava como um espectro dançante. Então, num movimento rápido, sua expressão mudou. Algo em seu olhar traía um conhecimento imenso, uma intensidade presa dentro de si. Todos retrocedam, ordenou, como se fosse a única presente em meio ao desespero. Não se aproximem, eles não vêm para a justiça, vêm para a guerra. A multidão se agitou, o murmúrio coletivo crescendo como um mar de vozes altas. Maria sentiu o vexame subir pela sua pele. Enquanto a prefeita falava, uma revelação se instalou como um veneno letal em seu coração. Antes que pudesse processar a ideia, um grito de Miguel penetrou o ar. Um grito de terror que foi abafado antes de chegar ao fim. A figura do homem de preto avançou como um pesadelo materializado e Maria conseguiu perceber a luz do sol refletido em sua espada, um símbolo de morte que cortava o espaço entre eles. João posicionou-se ao lado dela, a força em seus braços como um poderoso escudo. Mas o verdadeiro golpe havia sido desferido quando Ana Clara, em um movimento súbito digno de um tornado, fez o que ninguém esperava. Desceu de seu cavalo e, com um gesto rápido, revelou sua própria arma. "Calem-se!" gritou, e a multidão estremeceu à história que se desdobrava. "Maria, você não faz ideia do que está acontecendo. A sua ascendência não é apenas um acidente, é um contrato. O que a prefeita insinuou." O mundo ao redor de Maria desmoronou. A terra que pisava agora parecia um abismo. Ela cerrava os dentes, as perguntas abarrotando sua mente, enquanto João tentava contê-la, os braços tensos, como se um simples toque pudesse detê-la de explodir em ação. Ana Clara continuou, mais fria que o metal que empunhava. Sua mãe não apenas lutou, ela forjou alianças, traições, e você, como filha dela, é a ponte para um poder que muitos desejam. O murmúrio da multidão atingiu um clímax ensurdecedor. Aprofundava-se a verdade oculta, e a sombra de um legado há muito esquecido se erguia à luz do dia. Alguns entre eles começaram a questionar, outros a defender. Claras vozes humanas se misturavam ao pânico. Tudo parecia ceder sob o peso da revelação. Então, do fundo da multidão, como uma sombra que renascia, emergiu um velho familiar. Era o pai de João, um homem de olhar profundo e expressão sombria, que até aquele momento permanecera à margem. Alvina se mostrou leal ao passado. "O que não entende é que a luta é maior, Maria. Você representa a última chave para uma guerra que nunca terminou." O chão tremeu sob os pés de todos, e as revelações alimentavam um ciclo infinito de surpresas comportadas em segredos. Maria sentiu a determinação dentro dela se chocar contra a dor de um passado resgatado. Por que agora? Por que todos estavam tão envolvidos nesse plano obscuro? O coração batia freneticamente, e quando seu olhar se fixou nos seus filhos, uma decisão brutal germinou em sua mente. A liberdade clamava para ser conquistada, não apenas redimida. E aí, como um ápice de relâmpago, a poeira do caos se levantou, revelando um caminho aberto diante dela. Era uma escolha a ser feita. Deveria lutar pelo que nunca soube
ou abjurar sua verdadeira existência e silenciar a herança que a moldara. O que realmente significava ser a filha de uma guerreira? Respostas nunca parecera tão distantes enquanto a batalha implacavelmente se aproximava. E assim, a vida de Maria poderia ser rasgada ou reescrita em um único instante. O pânico reverberava sob a pele de todos. As palavras de Alvina continuavam a ecoar na mente de Maria, nua e crua, enquanto a prefeita Ana Clara dominava a cena, o tom de urgência crescendo, como um mar revolto prestes a se romper, trouxe uma tensão palpável. Mas no momento em que a poeira se estabeleceu nas vozes, o inesperado aconteceu. A multidão estava em frenesi, quando uma explosão repentina irrompeu do lado da vila. Um clarão ofuscante rasgou o céu, e um golpe ensurdecedor, como o rugido de um leão, fez todos congelarem. A sacudida de terra e o estrondo quase lhes tiraram o fôlego. Quem teria ousado detonar tal terror? As vozes ficaram silenciadas, a poeira invadiu o ar e a visão de todos se obstruiu. Gritos de dor e pavor ecoaram, e os olhares, antes cheios de fervor, agora se voltaram em direção à origem do som, como se uma força invisível os puxasse. Maria havia sido acometida por um nó na garganta. Tudo o que conhecia parecia desmoronar ao seu redor. João segurou sua mão forte, mas até ele parecia ter perdido a certeza. E no meio da confusão, uma figura emergiu da fumaça e dos destroços. Era Miguel, o filho dos senhores, trêmulo e pálido como um morto-vivo, com a expressão distorcida de terror que, por um instante, parecia mais humano do que a caricatura cruel que sempre ostentara. Ele carregava um artefato brilhante, um símbolo que mais parecia um amuleto poderoso e ameaçador. Com uma voz que mal conseguia sair de seus lábios, ele exclamou soltando um grito que cortou a atmosfera pesada. O pacto foi quebrado. Ele se levantou. Ele está novamente entre nós. As palavras que saíam de sua boca tinham a ressonância de um trovão distante. A palavra pacto reverberou como um eco infindável, à medida que as sentinelas do passado emergiam do limbo. Todos na vila, desacreditados, começaram a murmurar, como um cardume de peixes apavorados. E Maria sentiu uma onda de frio percorrer sua espinha. Um pensamento aterrador se consolidava. O que Miguel realmente sabia? Nesse momento, Alvina, quase como se estivesse esperando pelo desenrolar do destino, ergueu as mãos, clamando a todos e ficassem em silêncio. A expressão de Maria se uniu em um olhar atento. As revelações sobre sua origem, seu legado familiar. Agora pareciam bailar na ponta da língua de Alvina. Maria, você é a chave, começou a matriarca. Mas antes que pudesse continuar, Miguel se intercedeu, em um tom de pressa. Vocês não compreendem. Os antigos, eles precisam do sangue fresco para reerguer o que foi destruído. O pacto era de poder. Um poder que nem mesmo minha família pode controlar agora. Um silêncio sepulcral se estabeleceu, enquanto a consciência do horror se fazia clara. O que Miguel estava insinuando era abominável. E ao olhar nos olhos de cada membro da multidão, Maria percebeu terror refletido em cada um deles. Mas o mais alarmante ainda estava por vir. Nesse instante, do fundo da neblina, um apoio familiar que Maria jamais esperara encontrar. Seu próprio filho, Pedro, havia se afastado do grupo, correndo em direção ao que agora se tornava um campo de batalha. "Mãe!" gritou ele, uma determinação que trazia um eco de bravura infantil. "Eu quero ajudá-la." O coração de Maria se partiu. A coragem de seu filho era pura, mas a realidade do que estava em jogo a atingiu como uma lâmina afiada. João tentou puxar a criança de volta, mas foi tarde demais. Ao fazer isso, um tiro ecoou não distante, disparado por aqueles que vigiavam, só para encontrar um meio de silenciar a rebelião. Um momento congelou no tempo. O estrondo do disparo se fundiu ao silêncio e uma nova onda de dor assolou a vila. Maria, com os olhos abertos como pratos, viu seu filho tombar. O sol, que brilhava como um promissor renascer,
agora parecia uma presença obscura. O ar cortou como um rasgo, uma facada cruel. Quando Maria finalmente conseguiu avançar, tudo o que ela conhecia estava prestes a se desintegrar. As reviravoltas se entrelaçavam como fios se rompendo em um tear, e a essência mesma da vila estava prestes a ser consumida por caminhos entrelaçados com horrores antigos. A verdade sobre seu passado ardia em chamas, e agora seria necessário decidir. O que realmente custaria seu legado? O que significava lutar por um futuro? Enquanto mergulhava no caos, algo mais se aproximava. A sombra de uma figura familiar, a mesma que Miguel, que agora agia mais como um felino em busca da cova do predador. O que ele ocultava? E o que se desvelaria na próxima onda de horrores que se aproximava? A batalha que prometia dias repletos de dor e escolha se tornava evidente, mas o ciclo de sua história ainda não tinha um ponto final. Não, simplesmente havia mais por detrás das sombras que se levantavam. Maria, paralisada pela brutalidade do momento, mal podia respirar. O rosto de Pedro, seu filho, refletia a inocência absoluta que agora se tornava alvo da fúria do mundo. Mãos trêmulas e coração acelerado a arrastaram em direção à criança que tombara. A terra sob seus pés parecendo shakes que se formavam por um desastre iminente. João a seguiu, cada passo seu ritmado pela urgência de um amor feroz. Pedro! Gritou a voz se rompendo, um eco de desespero que reverberou em toda a vila. Assim que alcançou o menino, a visão da fragilidade de seu corpo sem vida fez o mundo de Maria desmoronar em um ruído particular de dor. Mas antes que pudesse tocar seu filho, a presença do homem de preto se consolidou, como um espectro vindo da escuridão para consumir a luz. O olhar dele fixou-se em Maria, repleto de um conhecimento profundo e obscuro. Eles estão vindo, e o que você carrega tem muito mais poder do que você imagina. Proclamou, a voz como um trovão, cada palavra impregnada com uma gravidade que fez as correntes de incerteza açoitar os presentes. Maria ergueu os olhos, a dor estourando em sua essência. O que ele sabia sobre ela? O que poderia ter a ver com aquela tragédia? Em meio ao turbilhão de sentimentos, Clara e outros aldeões se apressaram para socorrer Pedro. O tumulto de vozes crescia como um redemoinho. Dava para sentir a adrenalina fluir entre a multidão, mas estava embebida em terror. Eis que, subitamente, o silêncio atendeu ao chamado do inesperado. Uma explosão superior à primeira irrompeu em meio ao caos, gerando uma onda de choque que fez as pessoas caírem sobre os joelhos. Um brilho ofuscante, semelhante à luz de um dia claro refletido no aço, ergueu-se em direção ao céu. Gritos de terror reverberaram como um coro apavorado, interrompendo o raciocínio. Os olhos de Maria se encheram de pânico. Com o baque da segunda explosão, o chão sob seus pés se contorcia, como se quisesse devorar todos ali presentes. O estrondo ecoou pela vila, a poeira subindo como um fumo negra e ameaçador, obscurecendo tudo à sua volta. E logo, uma figura surgiu, emergindo da neblina que se erguia como um espírito atormentado. Era Alvina, mas não era a mesma mulher de antes. Agora ela carregava uma aura diferente, quase sobrenatural. O pacto que foi quebrado, disse Alvina, com a voz tão profunda quanto o abismo, enquanto se aproximava como uma sombra negra envolta em segredos. Maria sentiu um calafrio atravessá-la, pois ali, nas profundezas da sombra, estava o cerne de toda a trama, e Alvina continuou, seu olhar ardendo com uma fervor quase febril. Você, Maria, carregar o sangue dos antigos não é apenas um fardo, mas um selo. E neste selo escondem-se verdades que nunca deveriam ser reveladas. Com o som do último grito da vila, a revelação irrompeu do peito de Alvina. Você e Miguel, vocês são irmãos. Um rugido de incredulidade percorreu a multidão. O ar ficou pesado, como se o tempo parasse. Miguel, seu amado filho dos senhores, um homem que sempre havia como inimiga,
agora estava entrelaçado por laços de sangue. O choque injetou confusão e desespero em cada um que estava ali, os murmúrios crescendo como um furacão, revirando e passados e seduzindo corações despedaçados. Maria mal conseguia respirar. Todos na vila se tornaram espectros à sombra dessa descoberta, enquanto as lágrimas se misturavam à poeira levantada. As pessoas se entreolhavam, tentando processar o que Alvina acabara de proferir. Uma guerra antiga, de traições e amores não correspondidos, poderia vir à tona. O que isso significava para a luta? Para a própria história que Maria pensara ter construído com João? A cada lembrança vivida, as piezas desse jogo cruel começavam a se encaixar. Mas como poderiam ter sido tão cegos? O olhar de Miguel se deteve em Maria, e uma nova luz de raiva e surpresa explodiu dentro de seu coração. A verdade os empurrava para o abismo juntos, mas o que cada um deles escolheria então? Todos na vila eram prisioneiros numa trama tecida por relações familiares, segredos antigos e um poder que estava apenas começando a simpatizar com a verdade. Em meio ao caos, a essência da luta por liberdade, que começara como uma simples batalha pessoal, agora se tornara um emaranhado que poderia levar tanto à redenção quanto à ruína. O que Maria faria agora, com essa revelação devastadora? O que o futuro aguardava para ela, para Miguel, para Pedro? E principalmente, o que aconteceria com todos que viviam na sombra desse novo e trágico conhecimento? A batalha, agora mais próxima do que nunca, mostraria em breve todas as suas garras. O destino dos personagens estava à mercê do passado que enfim se manifestara. No âmago daquela revelação, que reverberava como um trovão nos corações da multidão, a atmosfera se tornava uma voltagem elétrica, pulsando na expectativa de uma nova verdade. Maria, com os olhos dilatados, olhava para Miguel, agora consciente de que compartilhavam mais do que o peso do ódio. A comunhão de sangue poderia erguer pontes ou desferir golpes fatais. A tensão era quase palpável. A respiração de todos na vila parecia interrompida, como se o ar tivesse se tornado tão denso quanto o pânico. Mas enquanto os olhares se cruzavam, a sombra do homem de preto se deslocou rapidamente. Sua presença imponente, prestes a ditar o próximo ato dessa tragédia. Ele brandiu as mãos conforme o caos se aprofundava, e sua voz do outro mundo ecoou. Isso não é apenas uma luta entre vícios e virtudes. É um chamado para o que foi enterrado. E justo nesse instante, uma nova explosão rompeu o silêncio, reverberando como a batida de um coração acelerado e cheio de dor. Mas não era um som usual. Era o estalar de correntes se quebrando, a liberação de um poder oculto que deixara suas marcas na história da vila. É claro que, diante da imprevisibilidade do destino, as sombras começaram a se mover de forma mais frenética. A neblina se dispersou à luz do dia, revelando uma figura que emergia de dentro da poeira. Era Clara, a amiga de Maria. Suas roupas estavam desgastadas, e a expressão em seu rosto refletia uma perturbação inconfundível. Ela segurava um pequeno objeto, uma caixa desenhada com símbolos que pareciam pulsar de vida. Maria, você precisa ver isso, Clara exclamou, seus olhos brilhando de uma verdade que poderia mudar tudo. Acho que todos nós temos um papel no que está por vir. Então, com a tensão pairando no ar, ela abriu a caixa e as vozes de incredulidade explodiram em um clamor naquele instante. Um brilho dourado cintilou do interior, irradiando uma energia que fez o ar ao redor tremer. Todos, estupefatos, retiveram a respiração, enquanto a luz se expandia, envolvendo a multidão em uma aura quase mágica. E, no centro de tudo, um trinket, um pequeno amuleto que parecia vibrar com a história que carregava. Miguel veio de sua família, e é aqui, neste objeto, que a verdade é guardada. O assento do poder que você menciona não é apenas físico, é uma força ancestral. Clara dizia, a urgência em sua voz crescendo. Os segredos pareciam fluir para fora daquela caixa, e o passaram como um vírus.
Revelações impregnadas de dor e esperança dançaram em círculos, ressoando nas memórias de todos os que estavam ali presentes. Os murmúrios reverberavam como as ondas do mar, cada um trazendo à tona uma história esquecida. Miguel, impetuoso, buscou a verdade nas palavras da amiga de Maria, mas seus olhos falhavam em se desviar do amuleto, como se uma força invisível tentasse atraí-lo. Isso é nossa herança, ele sussurrou, a incredulidade quase sufocando-o. Mas no próximo instante, um movimento arremessou a multidão ao caos. O amuleto se iluminou com uma intensidade ofuscante, revelando que não era um mero objeto. Era um catalisador, e suas energias misturadas ergueram-se como uma tempestade, absorvendo o medo, as angústias e as esperanças de todos ali. Então, a verdadeira reviravolta irrompeu como um raio cortando o céu. Uma força incontrolável surgiu das sombras, e o homem de preto deslizou à frente como uma serpente em meio aos tumultos. Com um gesto de suas mãos, ele tomou posse do amuleto, o que fez a praça tremer sob os pés do povo. Você não percebe, Maria? Embora Miguel tenha nascido como descendente de senhores, o poder verdadeiro pertence a quem consegue domá-lo. Você, por ser filha de guerreiros, deve decidir salvar ou destruir. A revelação cortante penetrava no peito de Maria como uma flecha envenenada. Ela sempre acreditou que a luta era por liberdade, mas agora percebia que o destino dela estava entrelaçado com a destruição ou a salvação da própria vila. O dilema a dominava como um vendaval, e os olhares de todos ficaram fixos em seu semblante, como se um universo inteiro dependesse dessa escolha. E no instante que a luz da boxa se apagou abruptamente, um ruído de corrente se quebrando ecoou atrás dela. Do nada, os agressores, que esperavam sua vez na retaguarda, avançavam com um brilho sinistro nos olhos. Amigos se tornaram inimigos, aliados se tornaram sombras do passado. E Maria percebeu que o verdadeiro horror se desdobrava em novo plano. O que significaria tudo isso para a luta que começara? E principalmente, quem se tornariam, sob essa nova luz que agora lançava sombras sobre cada um deles? A batalha havia apenas começado, mas a resposta permanecia entrelaçada com segredos mais profundos do que poderiam imaginar. E assim, entre laços desfeitos e revelações sarcásticas, a história de Maria tomava uma nova direção, repleta de incertezas, no âmago daquela revelação que reverberava como um trovão nos corações da multidão. Maria, com os olhos alargados em incredulidade, fitava Miguel, ciente de que agora compartilhavam mais do que apenas um passado conturbado. A comunhão de sangue poderia erguer pontes ou culminar em tragédias ainda maiores. O ar estava pesado com promessas e sombras, e a multidão respirava em uníssono, retendo a respiração como se o mundo ao redor pudesse desabar. No entanto, antes que qualquer palavra pudesse ser pronunciada, a presença do homem de preto irrompeu na cena. Sua figura imponente iluminando o caos. Com um gesto fluido, ele tomou o amuleto de Clara, o brilho ofuscante emanando do objeto, fazendo os corações tremerem como as folhas secas ao vento. Vocês não percebem, Maria. O que vocês herdaram é um poder que transcende a carne e o sangue. Este amuleto é a chave para romper as correntes do passado, ou para aprisioná-los para sempre. Sua voz ecoava como um trovão distante, cada palavra impregnada de uma certeza inquietante. Enquanto as ânimas da vila estremeciam com a gravidade das suas declarações, uma explosão súbita retumbou na vizinhança, uma força a desferir chagas onde antes havia calma. Claras vozes de horror ecoaram, e gritos se misturaram ao ar, como pássaros em busca de abrigo. Era como se a própria terra tremesse diante da expectativa de um futuro incerto. E ainda atordoada, Maria, sem tempo a perder, buscou a mão de Pedro incansavelmente. Mas, com um tom pior que um pesadelo, gritos de dor ecoaram do fundo da multidão. A multidão se agitou, e uma fumaça negra se ergueu do que parecia ser um abrigo que desmoronava.
A dor se espalhou como fogo nas palhas. Os centeiros se reviraram, e as vidas em busca de salvação romperam em um lamento coletivo. Maria, em pânico, direcionou seu olhar para a origem daquela catástrofe. E quando o alvorecer de sua percepção cresceu, começou a ver formas indistintas emergindo da névoa densa. Uma figura conhecida, horrenda e amaldiçoada, saía das sombras, revelando-se com um riso maníaco. Era a prefeita Ana Clara, com o rosto contorcido, em um semblante de impensa malícia, como se a destruição fosse um banquete de prazeres para ela. Acham que podem lutar contra o que já está escrito? A verdadeira natureza de este amuleto, gritou, num ímpeto de euforia. Maria apanhou o olhar de Miguel, o medo refletido em seus olhos. A revelação iminente de que a prefeita não era uma mera espectadora, mas a guardiã de um legado sombrio, chocava enquanto ele mesmo retrocedia, seu rosto se desfazendo em sombras. Sim, minha querida, o amuleto pertence ao nosso clã, prosseguiu Ana Clara, sua voz carregada de um desdém que enraizava o desespero. A raiva e a dor que vocês sentem, eu sou a orquestradora. Um silêncio cortante se instaurou por um breve momento, em que o lamento da vila se misturava ao horror que se apoderava das almas. O que quer que se ativasse naquele instante, Maria e Miguel haviam sido traídos por quem menos esperavam. A mãe de Miguel, a prefeita, era a verdadeira inimiga. Então, com um movimento felino, Ana Clara lançou o amuleto para o céu. Sua luz ofuscante explodiu como o surgimento de uma estrela em meio à noite mais escura. E rápido como um raio, as correntes que representavam a opressão começaram a se romper. Mas ao fazê-lo, uma explosão de energia absorvera tudo ao redor, deixando mundos de mistério e horror à espreita. Enquanto a escuridão desabava e Maria se viu consumida pela luta interna, uma nova verdade despontava. O que significava esta revelação sobre Miguel? E quem de fato era a prefeita Ana Clara? Eram essas as garras da opressão? Ou um novo começo se revelaria? A batalha entre o bem e o mal não trazia somente a luta de um coração partido, mas abertas as portas para um passado que poderia nem mesmo pertencer a eles. E assim, no meio do caos, algo muito mais profundo poderia se desdobrar nas entrelinhas da história, conduzindo todos para um destino implacável, onde divisões, laços e traições se entrelaçavam como fios em um tear ancestral, cada movimento ressoando como batidas de um tambor em uma dança de morte. O que estaria por vir tornava-se cada vez mais um mistério, um chamado que ninguém poderia negar. No clímax da batalha entre luz e sombra, o caos dançava em torno dos jovens e idosos, todos unidos pelo peso das revelações que o cercavam. O amuleto, um símbolo de desespero e poder, lançava feixes de luz, e entre eles, Maria sentiu a vida pulsar como um tambor dentro de seu peito. O rosto de Miguel era uma máscara de terror e confusão, refletindo o que muitos na vila sentiam. Ana Clara, a prefeita, riu com satisfação. Seu olhar impiedoso atravessou a multidão. Vocês não entendem. Não é apenas um amuleto. É a força de um clã. E agora, a escolha é sua, Maria. Você pode escolher o lado do poder ou da destruição. Um abalo percorreu os membros do povo. Os murmúrios de desespero arquivavam o som, enquanto a verdade obscurecida pela opressão emergia com violência. Era a hora do julgamento. O que fariam agora? No fundo de seu ser, Maria conseguia sentir a dor do legado que herdara, uma dor que a unia irremediavelmente a Miguel, a prefeita e a todos os que tinham sofrido. Não somos marionetes em seu jogo, Ana Clara, ecoou João, ao lado de Maria, suas palavras como flechas diretas. E com aquele grito, um espírito coletivo se acendeu. O povo começou a formar um círculo ao redor de Maria e Miguel, cada um deles repleto de determinação. As vozes, antes temerosas, agora se entrelaçavam em um coro de resistência. Resistir era uma escolha poderosa, um ato que poderia mudar o curso de suas vidas.
Maria levantou o amuleto. A luz emanando dele refletia em seu rosto. Ela recordou o sorriso de Pedro, o abraço de Ana e a força de João, que obtiveram por meio da luta. Este amuleto não nos divide. Essa parte de mim é a parte que nos une. Pitou, a voz ecoando com a força de um trovão. Mas Ana Clara apenas sorriu, e de sua essência emanou uma frieza. Se essa força vier a ser liberada, não será para trazer liberdade, mas aniquilar seus oponentes. São vocês que decidirão o destino disso. Em um momento de profano espanto, Miguel lançou seu olhar a Maria. A bravura que antes não conhecera, agora queimava em seu coração. O passado está nos oprimindo, mas nosso futuro será escolhido por nós. E, com um movimento decisivo, ele estendeu a mão em direção ao amuleto. Sua luz envolta, que pulsava cada vez mais forte. A explosão de luz que se seguiu iluminou os rostos cansados do povo até que todos parecessem brilhar. Com um grito unido, cada um começou a imbuir sua esperança na força do amuleto. Passado e presente se fundiram como um só. Era uma energia indescritível, uma verdadeira revolução nascendo do desejo por liberdade e justiça. Num piscar de olhos, a escuridão em torno deles pareceu hesitar, como se sentisse o peso da verdade em sua opressão. Ana Clara, aturdida pela resistência que florescia diante dela, começou a recuar. Isso não é o fim. Vocês não podem escapar do que são, gritou, enquanto a luz a engolia. E em meio à grande voragem da batalha, o amuleto disparou uma onda de esperança forte e vibrante. No ápice do conflito, as feridas começaram a cicatrizar. A dor se transformou em uma força propulsora para a nova história. Havia algo naquele momento definitivo, algo que transcendeu vontades individuais. E parados ali, lado a lado, Maria e Miguel se encararam pela primeira vez, não como inimigos, mas como irmãos em busca de uma redenção. Sabiam que juntos poderiam redefinir o que era ser família, comunidade, liberdade. O conflito não terminou, mas um novo capítulo começava a ser escrito. Não se tratava apenas de batalhas físicas ou de lutas ancestrais que ainda ecoavam nas almas da vila, mas de uma busca coletiva por identidade. Maria respirou fundo, as sombras retrocedendo enquanto o povo se unia. Agora havia a compreensão de que eram eles quem moldariam o futuro, juntos. Enquanto a luz do amuleto começava a se dissipar, uma semente de confiança se plantou nas esperanças de cada um. E assim, com um breve instante de silêncio, a nova história aguardava para se desdobrar. Agora, querido leitor, aprecie cada momento e cada reviravolta desta jornada. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento para demonstrar seu apoio. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo, porque apenas os verdadeiros fãs conseguem ver a importância de apoiar o canal com essas ações.